Amém, meus irmãos? Salve bom com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Um prazer, Glória. alegria poder estar na casa do Senhor, onde é chamado casa de oração. Aleluia. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Aleluia. Enquanto você abre a tua Bíblia, eu quero aqui expressar os meus agradecimentos, primeiramente ao nosso Senhor Deus, nosso Salvador, nosso pastor Sônia. Que Deus possa o abençoar juntamente com a sua esposa pastora, juntamente com o corpo de obreiro desta casa. Eu aqui agradeço mais uma vez o convite, A gente que é pregador, não sei os irmãos aqui, mas a gente que é pregador da palavra, a gente gosta de ficar ouvindo, porque a gente sabe a responsabilidade que é de estar aqui na frente, Eu gosto mais de estar ouvindo, sentado ali, escutando, o compromisso é grande, mas louvado seja Deus. Eu trago aqui, pastor Sônia, um abraço do meu pastor Mateus Nascimento, Santa Eduardo, minha igreja de Esperança, estamos aqui representando a igreja, e quero aqui também deixar um convite em aberto. Nossa festividade ali é dia 9, 10 e 11 de agosto. Os irmãos puderem estar conosco um dia adorando, vai ser muita bênção em nome do Senhor. Acho que é 25 anos de igreja e vai ser bênção. Irmãos, vamos fazer uso dessa palavra. Eu muito feliz de estar vendo o pastor Fernando, meu amigo, está subindo. Glórias. Gênesis capítulo 26. Fiz umas anotações aqui, irmãos, só para não esquecer, porque misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Vamos estar lendo aqui somente alguns versículos. Gênesis 26. E havia fome na terra, e além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apacentou-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente te darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Podem sentar, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. A presença do nosso Mestre, ela é real nesta noite e ela nos envolve, aleluia, ao glorificá-lo. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Meus irmãos, essa palavra que está em Gênesis 26 vai falar sobre Isaque, e a gente vai ver que essa mesma palavra que fala sobre Isaque, a qual Deus fala para ele não descer, mas continuar ali em Gerar, aonde era a terra dos filisteus, qual o rei sucedia o rei Abimeleque. A Bíblia, ela vai nos dizer no Gênesis capítulo 12 que Deus ele faz uma promessa a Abraão. E Deus ele fala com Abraão: Abraão, aleluias, sai daqui, você e toda a tua parentela, porque eu cumprirei uma promessa. Sai da tua tenda, cumprirei uma promessa na tua vida, na tua casa. Sai das terras e eu te mostrarei um lugar para você habitar. A gente vai ver que também no livro de Gênesis, seu início, Abraão ele sai da terra, ele vai para uma terra, aleluia, chamada Egito, e ele fica ali peregrinando sobre a direção de Deus. A Bíblia fala que o tempo passa, mas a promessa ela continua de pé. A Bíblia também vai nos falar que em Gênesis capítulo 18 o Senhor visita Abraão novamente nos montes dos Carvalhais, aonde o Senhor vinha com propósito para destruir
Sodoma e Gomorra, mas Abraão, ele vai recepcionar o Senhor na tua casa, e ele vai cozinhar pão para ele vai pedir a sua esposa para que faça os cozidos, e a Bíblia ela vai falar conosco que ainda no livro de Gênesis, capítulo 18, o Senhor tem um diálogo com Abraão, e a promessa ela ainda está de pé, pastor Som. E o Senhor fala com Abraão: Abraão, cadê a tua mulher? Abraão fala: está dentro da tenda. Deus sabia que ela estava dentro da tenda. Abraão, esta mesma mulher, ela dará à luz a um filho. Aleluias. E esse filho, aleluias, vai vir no tempo da sua promessa. Todos nós sabemos dessa história, sabemos que Sara ela ri dentro da tenda. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que passa-se um tempo, Isaac agora nasce. A Bíblia vai nos falar que mais um pouco para frente, Deus ele pede a Abraão, seu único filho, Isaac, a quem ele ama, para o sacrificar. Nós conhecemos o texto e sabemos que Abraão ele obedece à voz de Deus, e ele vai para o monte sacrificar Isaac. Mas Deus, ele providencia o cordeiro. Quando nós chegamos no livro de Gênesis, capítulo 26, a gente vai ver um dos cumprimentos da promessa do Senhor. Porque Abraão já era morto, e agora a promessa de Deus, ela precisa dar continuidade. A Bíblia fala que o Senhor falou com ele: Abraão, sai da tua tenda, porque eu vou prosperar na tua vida, eu vou acrescentar na tua vida, eu vou multiplicar a sua descendência. E quando nós olhamos no livro de Gênesis, capítulo 26, agora a promessa ela está sobre Isaac. Só que agora nesse texto a gente vai ver que Isaac ele sai de uma terra, aleluia, onde está uma crise de fome. A Bíblia vai falar, aleluia, que Isaac ele para na terra chamada Gerar. Nessa terra chamada Gerar é onde o Abimeleque, rei Abimeleque dos filisteus, aleluia, morava. A Bíblia vai nos falar que Deus agora ele visita Isaac, e ele vai falar: Isaac, aleluia, não desça ao Egito. Aleluia, por quê? Porque eu vou fazer você prosperar na terra onde você habita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, irmãos, nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de promessa, que o nosso Deus é um Deus de prosperidade, que o nosso Deus é um Deus que abençoa. Mas quando nós entramos no início desse texto, ou seja, no início da mensagem, nós entendemos que o mesmo Deus que opera e abençoa no Egito, também é um Deus que opera e abençoa em Gerar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que tem Gerar, Leonardo? Gerar é terra filisteia, Gerar é terra do inimigo. Eu quero decretar para a tua vida e liberar uma palavra, aleluia, ainda que você não esteja na terra qual, aleluia, você quer estar, ainda que você esteja na terra de Gerar, Deus vai fazer você prosperar diante dos filisteus que se levantar contra a sua vida. Isaac, ele está em Gerar e Deus fala com ele: peregrina nesta terra, porque eu serei contigo. Aleluias. Aí o texto vai dizer, irmãos, aleluias, que Isaac agora ele vai obedecer a voz de Deus. E é muito bom andar debaixo da obediência. Aleluia, porque tem uma palavra na Bíblia que fala que se nós obedecermos o teu caminho, se nós obedecermos a tua voz, aleluia, se nós ouvirmos e se humilharmos, o Senhor abrirá as portas do céu e as comportas do céu para nos abençoar. Sereis bendito aonde você estiver. E ele vai obedecer e fala: Senhor, eu não vou sair de Gerar. Aleluia. O texto vai dizer
que agora o rei Abimeleque está ali. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a palavra vai nos dizer que Isaac, ele fica com medo, aleluia, de o rei Abimeleque entender mal essa história e de confundir, aleluia, a sua esposa, aleluia, e querer tomá-la para ele. A Bíblia, ela vai nos falar, aleluia, que Isaac agora, ele vai, aleluia, mentir para o rei Abimeleque, ou seja, para o povo filisteu. E ele vai falar que a sua esposa agora é a sua irmã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala, essa aqui é a minha irmã que eu trouxe comigo. Aleluia, interessante, pastor Sônia, é que o começo dessa história é muito linda. Aleluia, porque Isaac, ele chega ali num tempo de sequidão. Isaac, ele chega ali num tempo aonde não há prosperidade da onde ele saiu. Isaac está atrás de prosperidade, está atrás, aleluia, de águas, está atrás de terras para poder plantar e ter o que comer. E o texto ele vai falar que Isaac ele fala com um dos homens de Abimeleque e fala com ela, essa aqui é minha irmã. Todos nós conhecemos a história. E sabemos que o rei, certo dia, ele sobe, talvez, vamos conjecturar aqui na sua sacada, na sua casa, e ele olha de lá de cima, e ele vê, aleluia, Isaac brincando com a sua esposa. E até ali o rei não sabia que ela era esposa, mas era irmã. O rei Abimeleque, ele vem até Isaac. A Bíblia vai falar que ele vai ter um diálogo com Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai falar com Isaac, Isaac, você mentiu para mim, porque certa vez eu vi você brincando com a sua esposa. E Isaac vai ter que contar a história. Aqui a gente vai ver, irmão, que mesmo diante da mentira de Isaac para com o rei Abimeleque, o Senhor não o abandona. A Bíblia, ela vai nos falar que Isaac agora ele fala a verdade. E ele fala, eu fiquei com medo, ó rei. Aleluia, ele está falando aqui com um filisteu. E ele fala, eu fiquei com medo, aleluia, de vocês tomarem a minha esposa como uma das servas de vocês. E aí, aleluia, aí pastor Sônia, o rei Abimeleque vai liberar uma palavra, presta atenção nesta noite. Ele vai liberar uma palavra, olha Isaac, ninguém aqui, aleluia, irá tocar em você. Ninguém aqui, Isaac, dentro desse reinado, irá tocar em você. Ou seja, ninguém tem permissão para tocar em você e na sua família. Até aí, irmãos, está tudo bem. Só que as bênçãos do Senhor, a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor, elas nos perseguem. Não são nós que corremos atrás das bênçãos, mas é as bênçãos que correm atrás de nós. E tem bênção para a tua vida nesta noite. O texto ele vai falar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que Isaac começa a semear. Aleluia. E começa a semear na terra filisteia. Isaac começa a semear. E com um ano, aleluia, com um ano, pastores, a Bíblia vai falar que já tem fruto. Eita glória! Um ano já tem fruto. Um ano já tem testemunho. Aleluia! Com um ano já tem bênção para contar. A Bíblia fala que Abimeleque, quando ele vê que o homem está, aleluia, abençoado, a Bíblia fala que o seu semblante muda, pastores. Outrora ele falou, ninguém toca em vocês. Mas quando ele libera a palavra, Abimeleque libera essa palavra, ninguém toca em vocês. Aleluia. Abimeleque estava querendo dizer, ninguém pode tocar em vocês, mas para trabalhar vocês estão livres. Para produzir vocês estão livres. Para peregrinar na minha terra, vocês estão livres. E quando Isaac ele coloca a mão no arado, as bênçãos do Senhor estão com ele. Aí com um ano já começa a dar fruto. Aleluia. Aí o rei Abimeleque se levanta e fala, meu filho, não dá para você ficar dentro de mim. Não dá para você ficar aqui. Aleluias. Porque você está me dando prejuízo.
produziu muito em um ano. Aí a Bíblia fala, irmão, está lá no versículo 12, que Isaac ele vai se embora dali, mas ele fica ali nas beiras. E ele vai, aleluia, para o vale de Gerar. Aleluia, aqui, irmãos, aleluia, aqui está o mistério. No vale de Gerar, aleluia, Isaac se encontra. A Bíblia fala, pastor Sônia, que nesse tempo que Isaac prosperou, não só prosperou, aleluia, somente as suas ovelhas, somente os seus gados, mas também prosperou o seu servo. Então Isaac agora é um homem, aqui está no texto, irmão, Isaac é um homem muito rico, muito abençoado em tudo, irmão, era próspero, e ele tem muitos servos. Aí no versículo 17, a Bíblia vai falar, do versículo 17 em diante, a Bíblia vai falar que os seus servos começam a cavar poço. Aleluia. Os seus servos, eles começam a cavar poço. No versículo 19, o servo de Isaac começa a cavar poço. Aqui eu vou citar 4 poços, mas teve mais. 4 poços, aleluia, que Isaac cava. Os seus servos começam a cavar poço. E segundo a palavra que está escrito, a Bíblia vai falar que o poço que Abraão cavou já tinha sido entulhado. Aleluia. Servos de Isaac começam a cavar poço. E começa uma grande perseguição. Por quê, irmãos? Porque os filisteus estavam de olho em Isaac. E quando o rei Abimeleque fala, sai daqui, aleluia, ele falando, se você sair, eu não te persigo mais. Se você sair, eu te dou liberdade para você trabalhar, mas eu não quero você do meu lado, eu não quero você perto de mim. Mas era mentira, irmão, porque os filisteus estavam de olho nos servos de Isaac. E a Bíblia vai falar que quando eles começam a cavar o poço, eles começam a entulhar. O primeiro poço que Isaac cava, ou seja, os seus servos cavam, Isaac cava, e a Bíblia fala que brota água. Aleluia. Água, irmãos, naquele tempo era prosperidade, porque o povo estava na sequidão. Aleluia. Então, por mais que você cavasse, pastor Sônia, aqui, aleluia, não tinha certeza que ia brotar água. Mas quem carrega a promessa de Deus tem certeza da vitória. E Isaac e seus servos estavam sendo direcionados pelas mãos de Deus. E a Bíblia fala que no seu primeiro poço que ele cava, no vale de Gerar, tem água. Quando se brota água, igreja, quando se brota água, ou seja, quando se brota o tesouro, porque a água era tesouro naquele tempo, quando se brota o tesouro, estava aos filisteus, nós vamos entulhar. Nós vamos entulhar, aleluia, não vai ficar de jeito nenhum. Nós vamos entulhar. Deixa Abimeleque saber que brotou água aqui em Gerar. Nós vamos entulhar. E eles entulham os poços de Isaac. Só que Deus estava com ele. Deus está vendo tudo que você está passando. Aleluia, Deus está vendo que o inimigo se levanta contra a tua vida. Deus está vendo que tem filisteu querendo entulhar poços na sua vida. Aleluia, ainda que ele entulhe 1, 2, 3, 4. Aleluia, mas o Senhor é próspero para dar vitória na hora certa. Aleluia. O segundo poço. Aleluia, Isaac, ele cava de novo. E ele vai para um lugar mais longe. E o interessante é que ele cava, e quando ele acaba de cavar, não sei a profundidade, brota-se o tesouro, brota-se a água. Os filisteus estão ali. Eles falam, não vai ficar de jeito nenhum. Nós vamos entulhar pela segunda vez. Aleluia, não vai ter vitória. Não é assim, irmão, na nossa vida? Não vai ter vitória. O inimigo se levanta, não vai conseguir. O inimigo se levanta, eu vou tentar parar, mas está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Ele cava a segunda vez, brota água. Aleluia, os filisteus vêm, entulha. Aleluia, bota entulho naquilo ali. Eu posso ver, pastor
seja o nome do Senhor. Isaac, olhando para os poços que ele cava, aleluia, Isaac vendo os mesmos filisteu embrulhando os poços. Só que ele tinha certeza da sua vitória. Aleluia. Aleluia, essa palavra é persistência. Aleluia. Perseverança. Eu falava aqui nessa noite, aleluia, confiança. Foi falado aqui nessa noite, confiança no Deus que você serve. Aleluia. Ele persevera e ele vai para o terceiro poço. Ele cava o terceiro poço e vem os filisteus de novo, irmão. Aleluia. É perseguição. Glória. Inclúria de novo. Aleluia. Aleluia. Aí que olha a Isaac, se fosse no olhar de hoje humano, né? Eu vou parar. Eu não vou cavar mais. Eu não vou buscar mais. Eu não vou para a igreja mais. Eu vou parar de jejuar. Porque é muito filisteu para mim. Mas a Bíblia fala, aleluia, que a nossa palavra, nossa batalha não é contra o homem, mas sim contra as potestades espirituais da maldade. Ei, igreja, eu vou falar. A nossa batalha não é contra o homem, mas contra as potestades espirituais da maldade. E a Bíblia fala que contra a potestade nós não teremos que lutar, pois o Senhor lutará por nós. Aleluia! O Senhor pelejará por vós. Porque a batalha espiritual. Terceiro poço em nada. Aleluia, aqui eu já vou encerrar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto poço. Isaac vai com seu servo e fala, é aqui. Eu tenho certeza, olha, eu tenho certeza que é aqui, eu vou cavar de novo. Olha a perseverança. Eu vou para a campanha de novo do pastor Sônia, eu vou para o culto debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de frio. Eu vou colocar naquela mesa de oração de novo, porque eu acredito que é aqui. Aleluia. Ele cava. E quando ele cava, irmãos, foi uma notícia boa, que todos nós sabemos, a Bíblia vai falar que brota água. A água era tesouro. Glória. A água era tesouro naquele tempo. Por que não era tesouro? Porque a água, com a água você fazia um plantio, e com o plantio você tinha o colhimento, e com o colhimento você tinha o dinheiro, e com o dinheiro você tinha investimento. Então era plantio, colhimento, dinheiro, investimento, e desse jeito Deus ia abençoando. Aleluia. Ele cava o último poço. Aleluia. Brota-se água. O texto ele diz que o nome desse poço é Reobote. Reobote. O pastor Fernando me corrige, Reobote. Ele cava esse último poço e brota água, igreja. E aí que bate no nosso pensamento. Vai vir filisteu de novo, glória. Vai se levantar de novo filisteu. Mas aí, irmão, já está decretado pelos céus. Aleluia, a vitória é sua, ninguém pode tomar. O que Deus prometeu para você é para você. O que Deus tem para a tua vida, irmão, é para a tua vida. Seja em tempo de crise, seja em tempo de circunstância, seja em tempo difícil, o Senhor vai te fazer prosperar. E em todas as áreas, você sentimentalmente, em todas as áreas financeiras, é na área da saúde, é na área espiritual. Ele cava o último poço, brota-se água. E quando ele olha para o lado, pastor Sônia, os filisteus vão embora, oh glória. Não tem mais filisteu para curar, não tem mais filisteu, aleluia, para tentar parar o projeto de Deus na tua vida. Aleluia, que eu encerro essa palavra. O que você está passando, irmão, é processo de Deus, para depois você ter testemunho, para você contar, não foi um, não foi dois, não foi três, mas foi do quarto poço que o Senhor me deu vitória, foi do quarto poço que o Senhor me abençoou. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Eu agradeço ao pastor Sônia mais uma vez pela confiança de poder aqui trazer a palavra do Senhor.